Oi pessoal, bom dia. Aqui é o professor Rafael Sá, professor de filosofia de vocês, e a gente vai trabalhar hoje esse conteúdo, Viver não é preciso. Lembrando que a gente está trabalhando ainda sobre o tema de viver em busca do bem, ou seja, nós estamos falando sobre ética ainda, tá? E a gente trabalhou na semana passada, né, revisou a ideia lá do Fernando Pessoa, combinado com Heidegger, de que navegar é preciso, tá? Isso a gente colocou dentro ali do pensamento do Heidegger, o Heidegger colocando no contraponto a isso, né? De que o Heidegger diz que existe uma existência nossa que é precisa também, melhor dizendo, que é o horizonte do tempo. A gente sabe que a gente tem um começo, meio e um fim, tá? Hoje nós vamos trabalhar essa imprecisão, tá? Viver não é preciso, lá do poema do Fernando Pessoa, que a gente volta jazinho nele. Vamos avançar aqui, gente. Primeira coisa, a gente trabalhou a profissão do cartógrafo. Hoje a gente vai dar uma olhada nos navegadores, tá? Os marinheiros das grandes navegações ousaram percorrer longas distâncias para descobrir o que havia além do horizonte que conheciam. As realizações das grandes navegações indicam que nos séculos XV e XVI, alguns europeus acreditavam na existência de novas terras para além da dimensão do horizonte. Olha que interessante. A gente tem a linha do horizonte, que a gente também pensou na aula passada, mas vejam bem, quando a gente chega ali no final do que a gente está olhando, a gente percebe que tem mais alguma coisa, certo? E nesse mais alguma coisa desses primeiros navegantes, ou seja, quando eles começaram a ir além do ambiente que eles conheciam, do ambiente de segurança, que era o horizonte conhecido deles, eles perceberam que tinha coisas além desse horizonte, tá? Só que eram extremamente complicados esses lugares. Por que eram complicados esses lugares? Eram tão complicados que eles precisavam de instrumentos de navegação muito precisos, tá? Então, a navegação tem essa ideia também de que nós precisamos de elementos cada vez mais precisos para orientar as nossas viagens. Mas nem sempre, que aí é por causa do descobrimento desses lugares estranhos, essa navegação continuava tão precisa, tá? Por quê? Porque, de acordo com a crença do momento, aquele mundo que eles estavam descobrindo era cheio de monstros. A imagem aí mostra uma representação da época, né? Cada um dos mares tinham criaturas mitológicas incríveis e destruidoras. Então, quando eles começaram a sair dessa área de conforto do horizonte que eles conheciam, para avançar para um mundo cada vez maior, mais gigante, eles se deram conta do perigo. Obviamente, a gente está falando aqui de mitos, mas como a gente já falou em uma das aulas, o mito tem algo a ver com a realidade. Ele é fundamentado na realidade, certo? Tanto é que Humberto Eco vai dizer que a ficção fundamenta parte da realidade, assim como a realidade fundamenta parte da ficção. Então vejam bem, se os navegadores viam esses monstros marinhos, mesmo tendo esses instrumentos tão precisos ou em busca da precisão desses instrumentos, é porque o que a gente pode tirar disso é que as viagens eram complicadas. Eles passavam por tempestades, ventanias, maresias. A coisa era um pouco complicada nesse período. E aí eles confundiam isso com a presença de monstros, o que tornava as viagens extremamente inseguras. Ou seja, a gente está falando que, embora os navegantes que usavam dos mapas para seguirem uma viagem tranquila e precisa, né? Navegar é preciso, eles se deparavam com algo diferente. Viver não era tão preciso assim, porque em cada viagem surgiam os perigos equivalentes daquela viagem. E isso transformava a forma como eles estavam viajando, tá? E eles precisavam enfrentar esses perigos. Tanto é que essa catalogação desses monstros novos que vão aparecendo acontece porque eles estavam descobrindo os perigos novos. Então cada lugar tinha uma história fantástica, diferente, fantasiosa, mas que indicava um perigo real para aqueles navegantes, tá? E aí a gente volta aqui para o Fernando Pessoa. Olha o que ele está dizendo aqui. Navegar é preciso, certo? É o nosso poema. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso, certo? Vamos lá. Mais embaixo ele diz assim, ó, viver não é necessário. O que é necessário é criar. Por que o que é necessário é criar?
Porque a vida é imprecisa, isso que ele está querendo colocar aqui, fazendo esse jogo de palavras aqui. Porque quando ele está falando sobre necessidade aqui, ele está indicando exatidão. Então, o que é preciso na vida? O que é necessário na vida? Criar a própria vida. Essa seria a interpretação aqui do poema do Fernando Pessoa, uma das possíveis interpretações do poema do Fernando Pessoa. Porque ele está colocando isso, embora você tenha instrumentos muito precisos para navegação, lá na frente você vai se dar conta de que ela não é tão precisa assim, certo? Embora a navegação tenha instrumentos para isso, o ambiente de navegar, o ambiente da navegação não é tão preciso assim. Então, para que a gente tenha uma vida, precisa sair do porto, certo? Não dá para ficar lá. Então, precisa navegar, né? Fazendo o jogo aqui de palavras dele. Mas a gente, quando começa a velejar nessa existência, a gente percebe que as coisas não são tão precisas assim. Então, vejam bem, a gente está vivendo, a nossa ideia aqui é tentar viver em busca do bem, procurar o bem, né? Encontrar a instância do bem. E o melhor caminho para a gente tomar as nossas decisões, as nossas atitudes, a nossa bússola, qual seria a nossa bússola, melhor bússola moral para que guiassem as nossas decisões. Mas a gente vai percebendo que com o passar do tempo, essa bússola pode, embora tenha uma certa precisão nos nossos atos, ela pode demonstrar que tem circunstâncias que a gente não sabe agir, certo? E é nesse momento que a gente precisa criar. E criar nesse sentido aqui é entender a complexidade das nossas ações, tá? E dar uma resposta segura para essa complexidade. Então, existem ilimitadas respostas para cada momento da vida, certo? Os momentos da vida são demarcados, são precisos, a gente tem fases, inclusive, bem estruturadas, a gente é bebê, a gente passa a ser criança, e aí a gente se torna adolescente, jovem, adulto, a gente envelhece, certo? Mas percebam, cada um desses momentos aí é uma somatória de infinitas possibilidades de decisão, tá? E é com essa frase que eu quero que a gente pense nesse filósofo aqui, que é o Martin Heidegger. O Heidegger, ele também está na linha do existencialismo, certo? E ele vai fazer uma leitura disso. Lembram-se que a gente trabalhou Heidegger na primeira parte do horizonte dele, que é o horizonte do tempo, certo? Esse horizonte do tempo do Heidegger, ele é preciso. Se a gente olhar pela linha do horizonte, a gente consegue perceber com exatidão o ambiente de ações necessárias, certo? Só que depois da linha do horizonte, né, continua o horizonte. Seria essa a ideia do Heidegger. E aí a gente faz o resumo aqui. Eu coloquei limitado ali, né, menos definições, porque a gente já trabalhou esse conteúdo do horizonte do tempo, tá? Ele é finito, tá? E ele é limitado. O horizonte do tempo ele é finito e ele é limitado. Então, todo mundo tem pouco tempo para tomar decisões. Só que tem um horizonte, que eu falei na aula passada para vocês, que esse horizonte não é limitado, porque depois a gente vai sempre encontrar mais ações para tomar ou para criar, como diria o Fernando Pessoa, que é o horizonte do ser. Esse horizonte do ser é formado por infinitas possibilidades de realização. O que é que isso quer dizer? Vamos lá. A navegação, pegando a ideia lá dos navegadores, você sabe, você tem um lugar para ser guiado. Então você, né, sabe que vai viajar de tal lugar para tal lugar e usar instrumentos que conferem com aquela localização. Ok, tranquilo. Só que dentro dessas viagens podem acontecer infinitas possibilidades, com infinitas realizações. A gente pode pegar, por exemplo, como exemplo, a história da própria Grécia. A gente tem filmes como o Odisseu, que eles retratam, né, parte da história das guerras da Grécia antiga, que vai demonstrar o que ali no pensamento, né? Que, por exemplo, Ulisses, ou Odisseu, ele tem uma viagem muito complicada. Ele sabe de onde ele quer ir. Só que a viagem ela é guiada, né, lá no filme, pelos deuses, mas esse guiar pelos deuses ainda permite ao Odisseu infinitas realizações. Ele vai conquistando vários trabalhos, diferente de Hércules, ele não é obrigado nesse caso, mas como ele quer voltar para sua família, ele vai enfrentando isso.
infinitas possibilidades de realizações. Algumas estão escritas lá até hoje para a gente acompanhar. Então vejam bem, então assim ele concluiu que a existência humana, apesar de finita, pode ser estendida como um vasto campo de possibilidades que se abrem para cada um. Então vejam bem, até a linha do horizonte, tudo é preciso, tudo é exato. A gente consegue, se você olhar, por exemplo, pela sua janela aí agora, você vai perceber que tem uma linha do horizonte ali que você consegue ver e você consegue entender o que está acontecendo. Depois foge aos nossos olhos. Mas se você caminhar até a limitação da sua ação, né, da linha do horizonte que você está vendo, você vai ver que depois tem uma extensão disso. Essa extensão que o Heidegger está falando como um outro horizonte é a extensão das infinitas possibilidades. Isso quer dizer que você está definido pelo tempo, ou seja, o tempo vai guiando a nossa história, não tem como não acontecer assim, mas o nosso ser, que é um outro horizonte, consegue criar decisões infinitas. Por exemplo, se a gente fala hoje do Heidegger, é porque o ser dele transcendeu o horizonte do tempo. Ele criou, ao escrever, por exemplo, ao filosofar, ele criou uma possibilidade de eternização da pessoa dele. Enquanto se falar sobre o Heidegger, ele existe como ser. E é assim também conosco. O que é que acontece com a gente? A gente é limitado, mas de acordo com as escolhas, com as boas escolhas que nós formos tendo durante a nossa vida, a gente vai melhorando a qualidade das nossas ações, a qualidade das nossas possibilidades e vai se construindo como pessoa. Então, como existencialista, ele vai dizer que a gente se constrói a posteriori, tá? Então vejam bem, de acordo com esse filósofo, ter consciência de que é finito e ainda assim procurar viver da melhor maneira possível é uma característica específica do ser humano. Então só os seres humanos têm essa característica. Este está lançado, literalmente jogado ao mundo e aberto para diferentes possibilidades de ser, certo? Apesar de sua finitude. Na caminhada da vida, a cada passo, ele se projeta para o futuro, ao mesmo tempo que constrói seu presente, com base nos passos dados anteriormente. Dessa forma, Heidegger definiu o ser humano como aquele que se sabe finito no horizonte do tempo, mas infinito no horizonte do ser, e descreveu o presente como um momento privilegiado de abertura para o encontro, né, a possibilidade com o tempo que seria o agora. Então vejam bem, essa nossa caminhada, né, a gente conhece o nosso passado e constrói o presente a partir do que o passado foi para a gente. Então, várias das nossas decisões, a gente não conversar com uma pessoa ou não querer mais ter uma amizade com outra pessoa, por exemplo, vem desse encontro que a gente teve com o passado. Ou de perdoar, de tocar a vida para frente, vem com essa ideia do passado. Mas o futuro está em aberto. Então, eu posso construir um novo, né, passado, porque eu posso alterar o meu presente com essa adequação que o futuro me dá. Então, cada vez mais esse futuro vai se abrindo para mim e eu vou dando uma resposta cada vez mais condizente com o meu ser, tá? Então, a gente finalizou por aqui a nossa aula. A gente tem uma pequena atividade nas páginas 9 e 10, né? A reflexão divertida. Vocês vão fazer um trabalho lá de recorte, tá bom? E depois de alguns minutos eu vou indicar no Classroom, né? Ou lá no Meet, quando a gente estiver conversando frente a frente, eu vou indicar para vocês quantos minutos a gente vai fazer essa atividade. Depois a gente retorna para o Meet para a gente conversar sobre o que a gente fez, tá bom? Então é isso, gente. Até logo, tá? Tchau, tchau.